que eu me coloco aqui no altar de Deus e hoje eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Amém? E sem mais delongas, 1 Samuel capítulo 8. Quando vocês estão abrindo aí, só 1 Samuel capítulo 8. Deus providenciou, rapaz, minha mensagem de hoje é de acordo com a lição. Então, bateu bem com a lição. Eu só fiquei triste, assim, entre aspas, porque é um sermão que ele acontece depois do assunto que nós iremos estudar a lição hoje. Ou seja, seria bom se o sermão fosse depois da lição. Mas é um sermão que ele vem de encontro, porque é algo que acontece depois que Josué morre. Não vou dar muito spoiler, não vai ficar, né? Mas Deus me agraciou com essa oportunidade. Amém? Todos 1 Samuel capítulo 8. Podemos ler? Feche seus olhos mais uma vez. Bondoso Deus, Pai querido, abrimos tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Abra, Senhor Deus, nossos corações. Abra, Senhor Deus, nossa mente. Deus, concede teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Como o tema já diz, Israel pede um rei. Israel, ele teve o privilégio de ser libertado por Deus no Egito. Teve o privilégio de passar pelo Mar Vermelho. Teve o privilégio de ser protegido por Deus dos 40 anos no deserto. E teve o privilégio de herdar Canaã, que não era deles, era de Deus, mas Deus concedeu a eles. Israel teve o privilégio de receber inúmeras bênçãos de Deus. Israel teve o privilégio de ter Deus como seu líder maior, como seu rei, como seu guia. Mas chegou um determinado momento que Israel não estava totalmente satisfeito com o governo de Deus. E, na minha opinião, em toda a história de Israel, em toda a má decisão que Israel teve, essa foi a pior. Porque quando Deus libertou Israel até chegar em Canaã, Israel teve milhares de privilégios. Israel teve a honra de ter Deus como seu guia. Mas Israel tomou várias decisões ruins. Mas essa decisão que Israel tomou, para mim, na minha opinião, foi a pior que teve, porque daí só foi decadência. Mas vamos para o texto. A partir do verso 1, diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governem, como tem todas as nações. Porém, estas palavras não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governem. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. O verso 9. Agora, pois, atende a sua voz, a voz do povo. Porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. E o restante do texto, Samuel explica. O rei que vocês querem, ele vai governar sobre vocês.
ele vai tomar suas posses, ele vai pegar seus filhos para servir no seu exército, vai pegar suas filhas para servir no palácio, vai pegar o melhor do seu campo, das suas produções, e foi falando, né, ele vai tomar, vai cobrar imposto de vocês, e foi falando, explicando o que o rei faria, entendeu? E já no verso 19, o povo, porém, dá uma resposta, né? Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: voltem cada um para a sua cidade. E aí começou o processo de escolher o rei. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. Porém, eu quero só levar vocês a um pensamento aqui. Aliás, umas palavras que Israel declarou. Queremos um rei, né, que o verso 19. Não, mas teremos um rei sobre nós. O verso 20, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Mas Deus já não fazia isso para eles. Deus já não governava Israel. Deus já não saía à frente de Israel em suas batalhas. Mas Israel não estava satisfeito. Por quê que Israel não estava satisfeito? Porque tanto o verso 5 como o verso 20 diz o que estava incomodando Israel. Israel era uma nação peculiar, uma nação única, de um Deus único. Mas eles não queriam ser apenas únicos. Eles estavam incomodados e eles queriam ser iguais às outras nações. As outras nações tinham deuses e reis físicos. Por que Israel também não poderia ter? E eu queria convidar você a... Nós irmos para o telão. Nós iremos aqui decorrer ao capítulo do livro Patriarcas e Profeta. Inclusive, também está na nossa lição esse livro. O governo de Israel era administrado em nome e pela autoridade de Deus. O trabalho de Moisés e dos 70 anciãos, dos príncipes e juízes, era simplesmente pôr em execução as leis que Deus dera. Não tinha eles autoridades para legislar para a nação. Esta foi e continuou a ser a condição da existência de Israel como nação. De tempos em tempos, homens inspirados por Deus eram enviados para instruírem o povo e guiá-lo na execução das leis, ou seja, os juízes. Né? Em tempo surgiam juízes. O Senhor previu que Israel desejaria um rei, mas não constituiu em uma mudança nos princípios sobre os quais foi fundado o Estado. O rei devia ser representante do Altíssimo. Deus devia ser reconhecido como líder da nação e sua lei executada como a lei suprema do país. Quando inicialmente os israelitas se estabeleceram em Canaã, reconheciam os princípios da teocracia e a nação prosperou sob o governo de Josué. Mas o aumento da população e o intercâmbio com outras nações acarretaram uma mudança. O povo adotou muitos dos costumes dos seus vizinhos gentílicos, e assim sacrificou em grande proporção seu próprio caráter peculiar e santo. Gradualmente perderam sua reverência para com Deus e deixaram de apreciar a honra de ser povo escolhido. Atraídos pela pompa e ostentação dos reis gentílicos, cansaram-se de sua própria simplicidade. Rivalidades e inveja surgiram entre as tribos. Não é?
Dissensões internas debilitaram-nas. Estavam continuamente expostas a invasões de seus adversários gentios. E o povo começava a crer que, a fim de manter sua posição entre as nações, deveriam as tribos unir-se sob um forte governo central. Afastando-se da obediência da lei de Deus, desejaram libertar-se do governo do seu divino soberano. E assim, o pedido para terem um rei generalizou-se por todo Israel. Desde o dia que Josué, o governante, nunca foram, desde os dias de Josué, o governo nunca fora dirigido com tão grande sabedoria e êxito como sob a administração de Samuel. O Senhor disse a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. Samuel é o verso 7 e o verso 8. O que levou Israel a pedir um rei? Eu separei 3 situações aqui que levou Israel a ter o desejo de rejeitar Deus e querer um rei físico. Primeiro, quero que vocês leiam comigo. A primeira foi o quê? O intercâmbio com outras nações. Alguém aqui já fez intercâmbio? Alguém já fez intercâmbio? Alguém sabe o que é intercâmbio? Claro, né? Essa é a pergunta retórica, né? Eu creio que a grande massa sabe o que é o intercâmbio. O intercâmbio são trocas de conhecimentos, né? Vamos dizer assim, no modo geral. São trocas de conhecimento. Alguém vai para outro lugar e aprende a cultura de outros, e os ensinamentos de outros. Outros vêm para cá e aprendem também nossos costumes, nossos conhecimentos e assim por diante. Isso é um intercâmbio. O próximo. O povo adotou o quê? Muitos dos costumes dos seus vizinhos gentílicos. E o terceiro, eles rejeitaram a Deus. Presta atenção que foi um passo de cada vez. Só um spoiler. Na lição, Deus falou para Israel não se envolverem com os demais povos. Todos darão a lição, se vocês estão inteirados. Deus falou assim, olha, Samuel estava velho, chamou todo o povo e disse assim, olha, tem o restante dos cananeus. Eles vão ficar aí, eu já estou velho. Não se esqueça dos princípios que Deus passou para vocês. E um dos princípios é não se envolvam com seus vizinhos, para vocês não saírem após os deuses deles. Mas Israel ouviu? Não. Após a morte de Samuel, toda vez Israel caía, a morte de Josué. Toda vez Israel caía numa tentação, Deus suscitava um juiz, ia lá divertir o povo se convertia. Passava tempos, o povo tornava a se corromper, Deus tornava a levantar outro juiz, e o povo se convertia. E assim foi até chegar na época de Samuel. Mas o povo estava muito, envolvido com as outras nações. E lógico, se você começa a se envolver tanto com uma pessoa, você acaba pegando costumes, manias, vamos dizer assim, manias deles. Eu falo muito com o Gabriel sobre essa questão. Meu filho, se tu começa a andar muito com uma pessoa, tu começa a querer fazer as mesmas coisas que ela faz. Não é certo? Não é verdade? Se eu ando com uma pessoa que ela, suponhamos, então um exemplo aqui, que ela fala muito palavrão, vamos dizer assim. Eu costumo andar muito com ela. Daqui a pouco, para mim, vai ser normal falar palavrão, sim ou não? Eu estou tão envolvido com aquela pessoa, é tão meu amigo, sabe? Que eu começo a achar normal falar palavrão. Eu acho normal alguém que bebe. Eu não bebo, tá, mas eu ando com aquela pessoa que bebe. Uma hora ou outra, eu vou acabar achando normal também beber. Então Israel começou a ceder a situações, e começou a aderir costumes também a Israel. E, consequentemente, veio a rejeição a Deus e um pedido pelo rei. Mas, continuando. Samuel foi instruído a satisfazer o pedido do povo, mas adverti-los da desaprovação do Senhor. Samuel disse, olha, Deus não aprova isso.
Deus foi um Deus maravilhoso com vocês, por que vocês estão rejeitando ele? Ah, nós não queremos saber disso. O importante é nós termos um rei que nos represente. E também dá a conhecer qual seria o resultado da sua conduta. E falou Samuel todas as palavras do Senhor e ao povo, que lhe pediam rei, expondo-lhe fielmente os encargos que seriam postos sobre eles. E mostrou o contraste entre tal estado de opressão e sua condição presente, relativamente livre e próspera. Seu rei imitaria de outros a pompa, as regalias e o luxo, para sustentar os quais seriam necessários pesados impostos sobre suas pessoas, sobre suas posses e propriedades. Próximo, irmão. O que melhor havia de entre seus moços, ele exigiria para o seu serviço. Tornar-se-iam cocheiros, cavaleiros e batedores diante deles. Deveriam preencher as fileiras de seu exército e exigiria cultivar seus campos, ceifar suas plantações e fabricar implementos de guerra para o seu serviço. As filhas de Israel seriam tomadas como confeiteiras, padeiras para a casa real, para manter sua condição régia, apoderar-se-iam do melhor de suas terras, concedidas ao povo pelo próprio Jeová. Os mais valiosos de seus servos, igualmente, e de seu gado, ele tomariam e os empregariam no seu trabalho. Além de tudo isto, o rei exigiria um dízimo de toda a sua receita, dos lucros de seu trabalho e dos produtos do solo. Vós lhe servireis de criados, concluiu o profeta. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Por mais pesadas que se achassem suas exigências, uma vez estabelecida a monarquia, não a poderia eles depor à vontade. Mas o povo deu a resposta: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará nossas guerras. E eu fiz questão de deixar bem grande a decisão de Israel, como todas as outras nações. Esse era o desejo de Israel, não era apenas ter um rei, mas serem livres como as outras nações. E foi esse pensamento que Satanás colocou, que Deus era tirano, Deus tinha seus princípios rígidos, e eles eram presos, e tinham que ser libertos. E não foi diferente com Israel, Satanás implantou o mesmo pensamento neles. Os israelitas não compreendiam que serem neste sentido diferente de outras nações era um privilégio e bênção especial. Deus havia separado os israelitas de todos os outros povos para deles fazer o seu tesouro particular. Eles, porém, não tomando em consideração esta alta honra, desejaram avidamente imitar o exemplo dos gentios e ainda o anelo de conformar-se com as práticas e costumes mundanos que existiam entre os professos do povo de Deus. Afastando-se eles do Senhor, tornam-se ambiciosos dos proveitos e honras do mundo. Cristãos acham-se constantemente procurando imitar as práticas dos que adoram o Deus deste mundo. Muitos insistem em que, unindo-se aos mundanos e conformando-se aos seus costumes, poderiam exercer uma influência mais forte sobre os ímpios. Volta aí, irmão, um pouquinho, por favor. Eu queria só comentar essa parte aqui, onde ela diz assim,
muitos insistem em que, unindo-se aos mundanos e conformando-se aos seus costumes, poderiam exercer uma influência mais forte sobre os ímpios. Em outras palavras, ela está dizendo assim: você nunca vai convencer um bêbado a se converter a Deus você bebendo com ele. Você nunca vai converter um fumante a Deus você fumando com ele. E por aí vai. Você nunca vai convencer um pecador a se converter a Deus se você pecar junto com ele. Mas vamos para o final. Mas todos os que adotam tal método de proceder separa desta maneira da fonte da sua força, tornando-se amigos do mundo, são inimigos de Deus. Por amor à distinção terrestre, sacrificam a indizível honra a que Deus os chamou. Honra esta de mostrarem os louvores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse livro é o capítulo 19 do Patriarcas e Profetas. Por isso que eu não coloquei as páginas lá, porque eu peguei várias partes do mesmo capítulo. Pode deixar, irmão, obrigado. Quando eu digo que Israel teve a sua pior decisão quando rejeitou a Deus e pediu por um rei físico, ele estava dizendo que Deus não era bom o suficiente para ele. Porque as outras nações, os outros povos, tinham pessoa física, que representava fisicamente como líder supremo. Mas Israel não tinha. Então o desejo dele foi: queremos ser igual às outras nações. Nós sabemos que toda a Bíblia, ela é futurista. Então essa história de Israel, ela é arremetida aqui para nós. A Sarah White, ela deixa bem claro aqui no slide anterior, que muitos cristãos, com pensamentos errados, acham que se envolvendo com os mesmos costumes mundanos, vai trazer mundanos para cá, para o seu meio. Pelo contrário. Que exemplo eu vou dar para um não crente, se eu começar a praticar as mesmas coisas que ele pratica? Aí depois eu vou querer pregar sobre o evangelho para ele. Que exemplo eu vou dar para ele? Que exemplo a nossa igreja de Adventista Sétimo Dia vai dar para uma pessoa não crente? Que é pecado pecar? Se a igreja se envolve em coisas pecaminosas. Deus nos fez diferentes. Deus nos fez um povo escolhido, um povo santo, um povo peculiar. E o desejo de Deus é que nós continuamos sendo um povo diferente do mundo. Um povo que vai contra o mundo e não a favor do mundo. Paulo diz assim, lá em Romanos, eu não lembro agora o capítulo, diz assim, ó: o nome de Deus é blasfêmia entre os gentios por vossas causas. Porque você diz que não deve pecar, mas vocês pecam. Vocês dizem que não deve furtar, mas vocês furtam. Vocês dizem que não deve fazer o que é errado, mas vocês fazem. Que exemplo vocês estão dando para os pecadores? Mas Pedro conclui dizendo que nós fomos chamados das trevas para a verdadeira luz. E que assim deve ser nosso proceder, meus queridos. Assim deve ser o proceder do povo de Deus. Não imitando o mundo, mas imitando Cristo, que é o nosso guia, a nossa luz. Cristo é o nosso modelo. E assim deve ser até os fins dos tempos. Amém? Amém. Teremos música especial? Podemos orar? Levante-se, vamos ficar de pé, vamos orar. Eu tentei ser o mais didático possível, pois é a minha primeira vez, não queria me estender muito. Que Deus nos abençoe. Feche os olhos. Bondoso Deus, Pai querido, Criador do céu e da terra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama. Apesar de pecadores, apesar de defeituosos que somos. Apesar, Senhor Deus, de andarmos em lugares que não deveríamos, falarmos, usarmos, comermos, bebermos, coisas que é contra o teu desejo para a nossa vida. Mas nós cremos num Deus maravilhoso, um Deus que nos ama,
Um Deus que nos dá o Espírito, o seu Santo Espírito todos os dias para nos convencer que esse mundo é pecaminoso, esse mundo não é bom e devemos nos afastar dele a cada dia. Devemos, assim como o teu filho falou, Senhor Deus, viver no mundo, mas não sermos do mundo, mas contemplar, Senhor Deus, a vida eterna que o Senhor tem para cada um de nós. Perdoe, Senhor Deus, nossos pecados. E que teu Espírito Santo esteja conosco a cada dia, a cada instante. Abençoe, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus. Concede-nos, Senhor Deus, a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém.